A gravidez é um momento único na vida da mulher e requer cuidados bem especiais. Nós ouvimos diversos especialistas para ajudar você a vivenciar essa fase com muita saúde e disposição. Sentimentos de dúvidas, medos, anseios e felicidade são palavras-chave para definir o que acontece com a mulher assim que ela confirma a gravidez. O primeiro passo é sempre procurar a ginecologista, que agora se torna a obstetra. Doutora Rossana Rebelo explica que essa procura deve ser preferencialmente antes de decidir engravidar. Na verdade, ela deveria procurar o ginecologista com 3 meses de antecedência a liberar para engravidar. Por quê? Porque a gente vai fazer nessa consulta uma orientação para que a paciente comece a tomar ácido fólico, que é uma medicação que previne 75% dos distúrbios do tubo neural, como meningocele, hidrocefalia, espinha bífida no bebê, além de fazer um rastreamento de algumas sorologias e algumas doenças, para que, se necessário, sejam tratadas antes mesmo da paciente engravidar. Em seguida vem o pré-natal e a especialista explica que é fundamental que a futura mamãe não deixe de ir às consultas marcadas, pois a função principal dele é prevenir doenças nesse período e detectar possíveis malformações no feto. Ela deve procurar logo em seguida o ginecologista na primeira semana que dá o diagnóstico, para que seja continuado o ácido fólico, repetido alguns exames se necessário e dado todas as orientações do pré-natal, orientando que a paciente deve vir para a consulta de 30 em 30 dias até o 7º mês de gravidez, de 15 em 15 dias do 7º ao 9º mês de gravidez, e após completar as 38 semanas, ela deve vir ao obstetra uma vez por semana, pelo menos. E aí é onde se intensifica os cuidados pré-natais, através de acompanhamento da vitalidade fetal por ultrassonografia e monitoragem, e do exame clínico do paciente. Sinara de Carvalho conta que, apesar de ser a primeira gravidez, procedeu de forma correta com os primeiros passos. Antes a gente procurou a ginecologista para ver se estava tudo ok, fazer os testes, os exames, né? Pré-gestacional, saber se estava com a ovulação legal, estava. Ela passou um ácido que já também é preparatório para a gestação. Então, antes da gente começar a tentar, a gente fez essa procura para começar tudo direitinho, sem maiores problemas, sem maiores complicações. O início da gestação pode trazer situações diferenciadas para cada mulher, mas além do momento mágico que é esperar um filho, existem os cuidados com a saúde da mamãe e do bebê. E além disso, as preparações, o quarto, as roupinhas e sapatinhos, tudo que deve ser bem organizado antes da chegada do pequeno. Após esse terceiro, os 3 primeiros meses, que são os mais difíceis, né, que a gente tem realmente mais disposição para começar a correr atrás das coisinhas, de detalhes de quarto, de enxoval, de roupinha. Tem muito presentinho que a gente ganha dos avós, de tios e tal. Então, a preparação de quarto, e sabe que eu estou tomando todo cuidado com isso, já que a minha profissão já é na área, né? Então estou tomando todo cuidado com o quarto, para que seja confortável, para que seja adequado para a criança. Mas não é só isso, existe uma série de fatores que influenciam na tranquilidade da gestação. A obstetra recomenda controlar o ganho de peso, usar filtro solar sempre e, para quem não quer passar pelo período repleto de estrias, hidratação várias vezes ao dia. Evitar o ganho excessivo de peso, ganhar de 9 a 12 quilos. Com isso ela vai prevenir estrias, além da prevenção de estrias pelo pouco ganho de peso, para não haver a distensão muito grande da pele. Ela deve usar cremes específicos para a prevenção de estrias que tem no mercado. Esses cremes, eles devem ser passados 3 vezes ao dia para prevenir essas estrias. Essas pacientes, elas devem usar protetor solar diariamente, no dia a dia, mesmo que não vão sair de casa, mesmo que fique dentro de casa, porque a luz das lâmpadas incandescentes também levam a melasmas, que são aquelas manchas na face, que são muito difíceis de tratar, mas são muito fáceis de prevenir com o uso adequado do protetor solar 2 vezes ao dia. E como o controle de peso é palavra de ordem, a mulher não deve abrir mão de um bom acompanhamento nutricional. O correto é que o período de gestação seja dividido em 3 etapas. O primeiro trimestre é o trimestre que o neném está desenvolvendo, mas não está ganhando tamanho. Então é importante que as mães tenham cuidado com excesso de vômitos, náuseas, porque isso pode fazer com que a mulher emagreça e isso não é interessante. Da mesma forma que tem que ter o cuidado com os desejos em excessos.
Então, a criança que está se desenvolvendo precisa de nutrientes e não de energia de forma demasiada. É importante que nesse período a mulher ganhe 500 gramas por semana para a gente contemplar aproximadamente 2 quilos em um mês. O segundo trimestre, ele já é um trimestre sazonal, né? Já a mulher também precisa da questão do ganho de energia, mas também dos nutrientes. E o terceiro trimestre é a fase que realmente a criança está se desenvolvendo e vai crescer. Então a mãe ela já precisa estar com a sua reserva energética e oferecer somente pela alimentação o crescimento ponderal da criança. A mamãe deve controlar o peso por meio da atividade física, que vai evitar não só o sobrepeso, como uma série de transtornos. Eu comecei a fazer caminhadas ao ar livre, que para mim é bem melhor, porque eu vou para o Parque das Dunas, caminho uns 4 ou 5 quilômetros por dia. Um problema que acomete a maioria das futuras mamães são as varizes. Para amenizá-las, só adotando hábitos saudáveis e aderindo a alguns recursos, explica o angiologista Eduardo Faria. Durante a gravidez, as mulheres devem tomar basicamente os mesmos cuidados que elas já tomam no dia a dia, certo? Que é o quê? Evitar excesso de peso, fazer exercício, evitar ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentada, parada, porque tudo isso vai ajudar na estase venosa e isso vai ocasionar o aparecimento dessas varizes. Esses recursos devem ser adotados desde o princípio da gestação, ou quando a mulher começa a perceber alguns sintomas. Dor, cansaço, peso nas pernas e inchaço, certo? Isso a paciente pode sentir, varia muito de paciente a paciente. Os médicos não recomendam qualquer tratamento durante o período gestacional, já que muitas mulheres se livram das varizes após o parto. Tratamento com aplicação, cirurgia, durante a gravidez, não. Por quê? Se essas varizes que apareceram durante a gravidez, a paciente tem o cuidado de não ganhar peso, de fazer seu exercício, no pós-parto, elas tendem a desaparecer. Certo? Então, se elas realmente não desaparecerem, aí teria indicação do tratamento para fazer elas desaparecerem. Agora, o tratamento profilático está indicado. É isso aí, cuidar da saúde, da alimentação é importante, mas realmente o grande desafio começa mesmo quando a criança nascer. Então eu desejo boa sorte para a Sinara, que o pequeno Mateus chegue ao mundo esbanjando saúde e, claro, enchendo de felicidade toda a família. E se você que está grávida quer se informar mais sobre a prevenção das varizes durante a gestação, pode obter informações no site www.endovasc.med.br.